Pessoal, hoje nós vamos ver as redes de atenção à saúde, vamos revisar o conceito, né? Aí depois nós vamos ver as ações da atenção primária à saúde na prevenção de distúrbios hemodinâmicos e depois os protocolos de ações da rede terciária no tratamento desses distúrbios hemodinâmicos. Então, primeiro, né, o que seria a rede de atenção à saúde? A rede de atenção à saúde, ou as RAS, né, elas são definidas pela portaria, né, número tal de 2010 e também a número 3 de 28 de setembro de 2017, que atualmente é a mais utilizada, certo? E se constitui nos arranjos organizacionais de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas. Diferentes densidades tecnológicas, você já entende os níveis, né? Primário, secundário, que varia a tecnologia empregada. Isso vai ser integrado por meio de sistemas de apoio técnico, logístico, principalmente de gestão, que buscam garantir a integralidade do cuidado. Então, as RAS, elas podem ser temáticas, como a gente tem as RAS voltadas para a saúde mental, né, psicossocial, para urgência e emergência, para a saúde da mulher, entre tantas outras. Então, é o que a gente vê aqui, né? Nós temos a RAS psicossocial, que é voltada para a saúde mental, em que a gente tem a UBS, dando ali aquela atenção básica em saúde, mas a gente também tem o CAPS nessa contribuição, e temos, obviamente, a atenção hospitalar, a atenção de urgência e emergência, temos a visita domiciliar, né, esse acompanhamento. Então, tudo isso forma uma rede que tem por objetivo a saúde voltada, né, à saúde mental. Então, por isso que é chamada de uma rede específica, especializada, uma RAS temática. Essa especificamente com a temática da saúde mental. Então, nessas RAS existem várias conexões, obviamente, por isso que é chamado de rede, né? Então, a gente vai ter vários pontos de serviços de atenção à saúde que estão ali arranjados de forma a assegurar a integralidade da assistência à saúde para o paciente. Então, a palavra certa, né, dessa rede é integrar os vários pontos de saúde dentro dessa RAS. Então, é importante que fique claro que, apesar dos serviços terem níveis tecnológicos distintos, isso não significa que um serviço é mais importante do que o outro, certo? Cada serviço vai conseguir dar resolutividade a alguma necessidade, portanto, são complementares e não eles vão se suplantar. Aqui a gente tem, né, mais uma vez, a unidade básica de saúde, e aí tem a ação da CRAS, a academia de saúde, Melhor em Casa, onde a gente tem as visitas domiciliares pelo agente, certo? Vamos ter o ambulatório quando a gente vai subindo a especialidade, os hospitais, a UPA, tá? Então, todas essas ações vão integrar a rede e algumas vão ser mais específicas, essa aqui já é mais generalizada, né? Mas algumas vão ser mais específicas, como a gente mencionou, da saúde mental. Então, percebe-se que na atenção básica vai existir a baixa complexidade, já na atenção hospitalar ou terciária vai existir a alta complexidade, corroborando diferentes densidades tecnológicas, mas que estão permanentemente integradas. Quem é que vai fazer o encaminhamento para que a gente vá para o hospital, né, para o nível terciário? Vai ser a unidade básica, o nível primário. Então, por exemplo, o indivíduo que não teve o problema de saúde resolvido completamente, ele pode ser encaminhado a ações de atenção à saúde, por isso é um arranjo organizado de ações, juntando aqui o registro e a gestão. Então, aquele indivíduo que vai, né, ele vai na UBS, aí ele consegue um encaminhamento para um especialista, né, um cardiologista, ele tem problema no coração. Esse problema não vai ser resolvido a curto prazo, né? Vai ser algo a ser acompanhado. Então, a gente vai ter as visitas, né? A atenção primária à saúde com os agentes atuando nesse processo. E tudo isso está interligado através do registro de todas essas ações e da gestão, que faz justamente esse processo de encaminhar e de manter o contato, o acompanhamento desse paciente. Então, por isso uma rede. Portanto, o objetivo de uma RAS é promover a integração sistêmica das ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada.
bem como também incrementar aqui o desempenho do sistema em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária e eficácia econômica. Então, o objetivo dessas RAS é atender todos esses requisitos, voltados para o quê? Para a saúde do paciente, para a melhoria da saúde do paciente. Então, as características de uma rede de atenção à saúde envolvem a formação de relações horizontais, né? A gente não tem uma hierarquização, não tem esse é mais importante, esse é menos importante. Por isso, relações horizontais. No entanto, nós temos um papel de coordenação. Não tem uma hierarquização, mas nós temos uma coordenação, muitas vezes direcionada para a atenção primária à saúde, que é ela que tem esse papel de direcionar, de encaminhar. Então, vai ter como base, apesar de não ter uma hierarquia, a gente vai ter como base centro de comunicação a atenção primária à saúde, porque tudo começa por ela, através ali da unidade básica de saúde, da unidade de saúde da família, dentre todos os outros, porque eles possuem um alto potencial de resolutividade. 80% dos problemas de saúde da população são resolvidos na atenção primária à saúde, né? Por quê? Porque o objetivo esperado é que esses pacientes não precisem ir para o nível terciário, certo? É para ser, né? Então, espera-se que eles não cheguem nesse nível. Então, a gente observa que uma alta resolutividade da atenção primária à saúde, por isso ela tem esse papel na coordenação dessas RAS. Apesar dela não ser colocada como, né, como se fosse o chefe, no topo da hierarquia, ela tem esse papel coordenativo. E então é após a passagem pela UBS que o paciente pode ser encaminhado para outro ponto de atenção dessa rede de atenção à saúde. E isso aqui eu não coloco só as especialidades, ou quando precisa de uma cirurgia, vai lá para os hospitais. Eu coloco também o acompanhamento em casa, o acompanhamento domiciliar, as ações gratuitas que se fornecem, seja na CAPS, no CRAS, certo? Assim como a centralidade nas necessidades em saúde de uma população. Porque o que é que eu estou mencionando aqui? Eu estou mencionando as características dessa raça. Então, dentro dessas características, a gente vai ter essa centralidade nas necessidades em saúde da população. Então, acaba por centralizar, né, através do processo de gestão, de coordenação e de comunicação, as necessidades em saúde da população, da comunidade na qual aquela unidade está inserida. Então, no SUS ocorre uma descentralização, como vocês sabem. Então, a única descentralização ocorre pelas necessidades de saúde do usuário e da população. No entanto, no processo de formação das RAS, nós temos uma centralização, entendeu? Tudo tem que ser comunicado, a gestão tem que estar muito bem associada, enquanto no SUS, apesar da gente dizer que existe essa descentralização, o desenvolvimento das SAs a partir, né, do SUS, ele envolve uma centralidade nessas redes que são formadas, principalmente as temáticas. Além disso, as RAS têm responsabilização contínua e integral na atenção. Não é uma hora ela está funcionando e depois ela para de funcionar. É um funcionamento contínuo, né? Tem uma linha de cuidado multiprofissional. Nós vamos ter várias especialidades atuando em conjunto. E por especialidades, eu não estou dizendo aqui um cardiologista, um pediatra, não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que tem um administrador, tem um enfermeiro, tem todos os níveis que vão compor a gestão daquela atenção. Desde da visita domiciliar, a gente vai ter aquele coordenador, até o nível de maior complexidade. Tem objetivos em comuns, né? Então, todos os pontos de ação da rede, eles têm que ter um objetivo em comum e tem compromissos com os resultados sanitários e econômicos. Então, o investimento que está sendo feito, ele tem que dar um retorno e também, obviamente, o objetivo de cura, né, ou de tratamento de acompanhamento, ele tem que ser atendido por essa raça, senão não tem sentido a existência dela. Então, a gestão e a organização da RAS está diretamente relacionada à forma como se instituem os pontos de atenção à saúde, que são espaços onde se ofertam serviços específicos por meio de uma produção singular.
Então, são as UBS, os USP, né, a saúde da família, os domicílios, as CAPs, as residências terapêuticas, os ambulatórios especializados, certo? Que irá depender do foco dessa RAS, né, da temática dessa RAS, abrangendo todos os níveis. Por exemplo, na atenção terciária já, as RAS dos hospitais vão poder possuir que pontos de ação? O ambulatório de pronto atendimento é um ponto, a unidade de cirurgia ambulatorial é outro ponto, o centro cirúrgico é outro ponto de ação, a maternidade, a UTI. Então, o próprio hospital também pode ser considerado uma RAS, porque ele tem diferentes pontos de ação inseridos dentro dele. Então, diferentes pontos de atenção à saúde, isso vai acabar com toda a demanda dos níveis secundário e terciário. Então, quanto mais a gente amplia aqui, né, no exemplo da atenção primária, essa rede que está principalmente ligada à atenção primária, mais a gente vai ter resolutividade para que não se chegue aos níveis secundários e terciários. Então, o sistema das RAS, eles passam a operar em uma busca contínua por uma gestão eficaz e qualificada, proporcionando uma transparência e democratização do SUS. Especialmente quando essa RAS é composta por vários municípios diferentes, então essa gestão ela tem que ser muito responsável. Então, quando a gente tem, né, uma RAS que engloba vários pontos de ação em municípios diferentes, por isso que eu destaquei lá no início a gestão. Que a gente não tem uma hierarquia, mas a gente não tem a coordenação, e essa coordenação ela é feita através da gestão. Então, se essa gestão não for organizada, não for responsável, a probabilidade da eficiência dessa RAS cair é muito alta. Então, a gestão é tão essencial quanto o cuidado em si, né? Do enfermeiro, do médico. Então, o processo de coordenação é muito importante. Então, vamos lá. Vocês já sabem o que é uma rede de atenção à saúde. E aí, a risada foi ótima. Aí a gente vai entrar agora em alguns pontos do que são as políticas, as ações que se realizam dentro dessas redes para evitar os distúrbios hemodinâmicos. As principais causas dos distúrbios hemodinâmicos são problemas cardiovasculares, problemas renais e cérebro, alguma coisa, esqueci. Mas é tipo do... mas não é acidente vascular cerebral, eu esqueci o nome lá que tinha no folheto, mas são problemas no cérebro. Aqui, o problema tá aqui. Então, eles são as principais causas dos distúrbios hemodinâmicos, certo? Então, quando o paciente chega com alguma suspeita ou para fazer acompanhamento mesmo na atenção primária à saúde, a gente tem que saber identificar essas principais causas, que esse é o primeiro passo da atenção primária à saúde. O paciente que já está, né, em choque, ele não vai para a atenção primária, ele já vai direto para a atenção terciária, porque a complexidade aumentou. Então, para prevenir, a gente tem que ter aqui esses dados da atenção primária. Então, quais são os fatores de risco para identificar uma doença cardiovascular? Então, a história familiar, né? O homem com mais de 45, a mulher com mais de 55, fumante, hipercolesterolemia, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, obesidade, gordura abdominal, sedentarismo, dieta pobre em frutas e vegetais, o estresse psicossocial. Então, quando a pessoa chega, né, na unidade de saúde, você tem que ficar perguntando a ela como é a vida dela, como é o trabalho dela, além dos sinais e sintomas de determinada doença, porque você precisa também identificar isso aqui. Aí associar depois aos exames laboratoriais para ver se tem algum risco de doença cardiovascular ou das outras doenças de gravidade elevada. O quê? Acho que é doença arterial, alguma coisa. O seu eu não sei. Não sei. Chuto crônico. Coronariana, pronto. Além disso, na avaliação clínica, né, o que é que se pode fazer também na atenção primária à saúde? Então, o exame clínico, ele também vai
influir nesse processo de identificação. Os exames laboratoriais. Então, quais são os indicadores de alto risco para o indivíduo que está ali na unidade básica de saúde que podem ser identificados? Infarto do miocárdio prévio, então a pessoa já fica ali com um asteriscozinho. Acidente vascular cerebral ou ataque isquêmico transitório prévio, doença aneurismática da aorta, doença vascular periférica. Então, vários tipos de doenças, né, ou sinais, sintomas de doenças cardiovasculares que podem ser indicadores de alto risco para o desenvolvimento de uma doença cardiovascular grave que vai desencadear nos distúrbios hemodinâmicos. Indicadores intermediários de risco, vaidade, né, sopro, né, que já vai diminuindo a gravidade da doença. E vai tabagismo, obesidade, hipertensão, história de doença renal na família. Então, tudo isso vai marcar ali meio asterisco para que a pessoa tenha a probabilidade de desenvolver uma doença cardiovascular grave, consequentemente pode desenvolver o distúrbio hemodinâmico. Então, nós temos que chega ali na atenção primária à saúde, eles precisam fazer, obviamente, dependendo dos sinais e sintomas, do que o paciente falar, uma classificação de risco cardiovascular. Então, a gente tem uma avaliação clínica inicial, que são a partir daqueles indicadores de risco que eu acabei de mostrar. Se tem uma doença vascular, né, ou uma doença renal crônica, se há a presença, vai ter a avaliação clínico-laboratorial. Então, todos esses exames vão ser pedidos, diabetes, né, da hipertensão arterial sistêmica, creatinina, exame de urina. Por que a gente precisa saber se o indivíduo ele for hipertenso, vai interferir, né, no funcionamento do sistema cardiovascular? Se ele for hipotenso, se ele tiver com pressão muito baixa, já pode ser um sinal, né, iniciando o processo do distúrbio hemodinâmico, em que o organismo deve estar em processo compensatório. Se eu associar isso com a redução, né, do exame de urina, ou urina com a concentração muito elevada de potássio, a gente já consegue desconfiar de um dano renal. Então, realmente, a gente consegue associar com o distúrbio hemodinâmico acontecendo. Então, caso não tenha, aí a gente vai partir para finalizar o processo. Agora, se eu tenho, né, se eu não tenho a ausência de indicadores de risco, se eu tenho a presença, aí parte para o mesmo processo. E aí eu vou fazer uma classificação desse paciente através dessas análises. Então, eu vou colocar ele em risco baixo, né, que vai ser aquele que tem uma chance menor do que 10% em 10 anos de ter intervenções de alta intensidade. O risco moderado são aqueles que têm entre 10% e 20% de chance de ter as intervenções em 10 anos. E alto risco é aquele que tem a probabilidade maior do que 20% de sofrer as intervenções em 10 anos. E tudo isso é analisado na atenção primária à saúde, né? A partir desses exames básicos aqui, a sintomatologia do paciente, o histórico dele, né, se há doença prévia. Então, outro ponto muito importante nesse processo, acho difícil que vocês consigam enxergar, né, mas é porque não dava para quebrar no meio. É o score de Framingham, né, que esse aqui é para os homens e esse aqui é para as mulheres. Então, você vai pegar, né, fazer aquela análise, além de fazer a análise do risco, se é risco moderado, se é risco alto, para que você consiga chegar àquela porcentagem que vai determinar onde o paciente vai se enquadrar, você tem que ver tudo isso aqui. E o que foi que a gente viu no slide anterior, que estava lá a marcação? É do exame de colesterol, de diabetes, se o paciente fuma, né? Qual é a idade. Então, tudo isso vai ser visto através desses exames clínicos, desses exames laboratoriais, para poder fazer essa classificação. Então, a pessoa que fuma, ela já aumenta 2 pontos. A que não fuma tem 0. Então, vai se somando esses pontos, isso é o score de Framingham, e aí vai, quando a pessoa atinge 8 pontos, ela tem 18% de chance de em 10 anos ter uma intervenção. Morreu é ótimo. Ele ainda é risco moderado, até 20% é risco moderado, né? Aqui, para os homens, a mesma coisa vai acontecer o cálculo para as mulheres, até que se obtenha a porcentagem, e aí se classifica entre risco baixo, médio e... Por exemplo, na idade só começa a contar a partir dos 30 anos.
É pelos estudos epidemiológicos, né? A maior incidência de doenças cardiovasculares é a partir de 35 é que começa a gente ter. O quê? A idade depende da idade, ó. De 35 a 39 não soma nada. De 40 a 44 já soma 1. Aí vai aumentando à medida que a idade vai aumentando. Por quê? Porque a incidência vai aumentando, né? A pessoa tem 70 anos, ela pode estar saudável. Automaticamente ela já é grupo de risco, né? Mas exatamente, é grupo de risco. Então, o que é que acontece? A partir do momento em que a rede, né, da atenção, que está focada na atenção primária, ela identifica esses riscos, vamos dizer, uma pessoa que tem um risco alto ou risco moderado, ela vai para ser encaminhada para os outros ramos, né, os outros pontos de ação da rede. Vai ser encaminhada para o especialista, vai ser encaminhada para o acompanhamento, né, para ver se essa pessoa está tendo os hábitos saudáveis e todos os outros pontos de ação que podem favorecer a melhoria desse risco, né, ver se consegue diminuir esse risco. Induzir a pessoa a parar de fumar, né, tentar melhorar o colesterol com o exercício físico, o controle da pressão arterial. Então, tudo isso são mecanismos que estão voltados ali para tentar reduzir esse risco e tudo isso é feito pelos pontos de ação da rede, né? Então, nesses pontos, a gente sabe que todo mundo diz para fazer exercício, para ter uma dieta adequada, mas isso também é papel da rede, principalmente na atenção primária à saúde. Então, estava lá, por exemplo, um guia, mais para um guia, porque é tão grande. Que ele tá lá, orientações de dieta saudável. Eu só achei uma coisa estranha, mas tudo bem. Sal, né? Restringir o sal, o açúcar também limitar, comer mais frutas, legumes e verduras, cereais, reduzir o consumo de gordura, incentivar o consumo de peixe, evitar o consumo de álcool, homens 2 doses por dia, mulher 1 dose por dia. Eu não entendi isso aqui não, mas estava lá, né? Aqui, ó. Álcool. É porque aquela caçuda é você que calcula. O bonito outro sai 29 por noite. Deve ser de vinho, não? Não. Se fosse de vinho, tava lá de vinho, é álcool. Não é pela diferença de doses, não. É porque pra mim não era nem pra existir álcool na dieta, entendeu? Não era nem pra ter a possibilidade de ter álcool na dieta. Porque a resistência é maior, né? Eu sou feminista. Biologicamente não tem como você ser feminista, né? Então, os homens não mais que 2 doses por dia e as mulheres não mais que 1 dose por dia. Dieta saudável. Oi. Só uma coisa sobre isso que a senhora falou, que era poder passar na dieta, mas que a senhora falou como brincadeira, mas tipo, os próprios cardiologistas, mas a sociedade de cardiologia, elas recomendam, porque isso evita, por exemplo, doenças cardiovasculares, sabe? Mais um vinho, né? Que ele coloca álcool. Agora eu entendi. Mas além disso, Não. Mas sabe o que é? Porque é voltado para evitar o quê? As doenças cardiovasculares. Então deve ter. É por isso que deve estar colocado aqui. Entendi. Eu entendi pelo lado do vinho, por isso Não, o vinho, tudo bem, né? Todo mundo sabe que o vinho é ok, mas a pessoa, 2 doses de cachaça um homem por dia não faz mal. Mas eu acho que ele não pensaram em cachaça. Eu acho que eles pensaram. Eu acho que não foi. Vamos lá, gente. Aí outra coisa, né? Que também é recomendado por pontos de ação das redes de atenção primária. Recomendação da atividade física. Então, por exemplo, aquelas aulas que tem gratuitas em praças, né? Que o professor, gratuitas assim, o professor ele é pago, é financiado pelo município ou pelo estado, certo?
Então, isso faz parte da rede de atenção à saúde. O programa dos bombeiros também, né? Não conheço não o programa dos bombeiros. Nossa, minha vizinha todo dia dançaram lá com o cachorro pra... Dançar, Sei não, sai com os cativações. Ai, que legal! Ginástica. Pois é, isso aí com certeza está dentro da rede de atenção à saúde, né? Então faz parte dessa rede de atenção à saúde. Então vai ter a recomendação, né? Vai ter a oferta desses serviços, vai ter a recomendação de fazer o exercício na maioria dos dias da semana, de forma moderada, contínua, pelo menos 30 minutos por dia. Para quê? Para contribuir para que esse indivíduo não desenvolva as doenças graves. Fumante, a gente não viu que o fumo, ele dá 2 pontos se a pessoa for fumante, né? Então ele aumenta muito o risco das doenças cardiovasculares. Então vai ter a própria, como se fosse uma entrevista mesmo, né? Perguntar se o indivíduo fuma ou não. Se ele fumar, é a parte do aconselhamento. Ver se ele está disposto a parar de fumar e iniciar as medidas, né? Ou seja, com adesivo, ou seja, com o próprio medicamento para ajudar ele conseguir a parar de fumar. Então, isso faz parte também dessas ações, que na maioria das vezes é desempenhada pela visita domiciliar, certo? Então, quando o indivíduo ele tem um baixo risco, né, de desenvolver a doença, essa rede ela vai ter um aconselhamento quanto ao fumo, contra a alimentação saudável, a manutenção do peso, né, para não ter o acúmulo de gordura abdominal, atividade física, ênfase nas medidas não farmacológicas, a vacinação. Quando o indivíduo já tem um risco médio, né, moderado, já vai adicionar intensificação dos conselhos, a nutrição, uma dieta cardioprotetora, considerar a farmacoterapia contra o tabagismo, quando a gente começa a introduzir os medicamentos para a pessoa se livrar do vício, a aspirina em baixa dose, quando a gente tem um problema da pressão. E quando o risco é elevado, já mudam também as ações, adicionam-se as ações, intensificação dos alvos de tratamento para a hipertensão, estatinas, os beta-bloqueadores para pacientes que tiveram infarto prévio, esse IECA eu não sei, para pacientes diabéticos, IECA. IECA é para diabetes, né? Será que é insulina alguma coisa? Angina estava pra você. O que é? É o que? É junto, não? IECA, Inibidores do Então, dentro desse processo todo, o que é que tinha lá, né? Tinha as atribuições de cada membro dessa rede. Então, tem os auxiliares, né, de enfermagem, tem os enfermeiros, todos eles têm atribuições para que esse processo dessa rede funcione aqui especificamente na atenção primária. E qual é as ações, os papéis, as competências dos médicos especificamente? Então estava lá, realizar consulta para a confirmação diagnóstica, avaliação dos fatores de risco, identificação de possíveis lesões em órgãos-alvos e comorbidades, visando a estratificação de risco cardiovascular e renal global. Segundo, solicitar exames complementares quando necessário, prescrever tratamento não medicamentoso, tomar a decisão terapêutica definindo o início do tratamento medicamentoso. Além disso, programar junto à equipe estratégias para a educação do paciente, e aí o médico ele se associa aos agentes e todos os outros membros. 6. Encaminhar as unidades de referência secundária e terciária às pessoas que apresentam doença cardiovascular instável, de início recente, sem avaliação, hipertensão arterial grave e refratária ao tratamento, com lesões importantes em órgãos-alvo, né? Então, a gente pode ter o início aí do choque cardiogênico, com suspeita de causas secundárias e aqueles que se encontram em estado de urgência e emergência hipertensiva. Encaminhar a unidade de referência secundária uma vez ao ano, todos os diabéticos, para rastreamento de complicações crônicas, quando da impossibilidade de realizá-lo na unidade básica. E encaminhar a unidade de referência secundária os pacientes diabéticos com dificuldade de controle metabólico.
acho que para finalizar, encaminhar a unidade de referência secundária os casos de dislipidemia grave que não responde à terapia não medicamentosa e farmacológica e perseguir obstinadamente os objetivos e metas do tratamento, níveis pressóricos, glicemia, hemoglobina glicada, controle dos lipídios e do peso, abstinência do fumo e atividade física regular. Então isso é papel do médico, né? Não é papel do enfermeiro, não é papel do agente de saúde. É papel do médico desempenhar essas ações para prevenir as doenças cardiovasculares, as doenças renais e as doenças no cérebro que podem aí desencadear os problemas, os distúrbios hemodinâmicos, de trombose, de congestão, de choque, de edema, todos que vocês vão ver até na próxima semana. E aí, isso aqui é quando a gente fala dos pontos de ação e das ações que são desempenhadas a nível primário, né? Mas a gente também tem as ações que são desempenhadas já no nível terciário, que é quando o indivíduo, de fato, desenvolveu o distúrbio hemodinâmico. Então, quando a gente tem choque persistente, né, desencadeado aí por trauma, então a gente tem que avaliar se há choque cardiogênico, se há choque hipovolêmico, se há um hemotórax maciço. Tudo isso vai ser avaliado e são protocolos, né? Não é como se obviamente, cada unidade de saúde tem o seu protocolo, mas existe um padrão a ser seguido e esse padrão, ele é seguido na maioria das instituições de saúde do nosso país. Então, se for choque cardiogênico, tem que checar, tem contusão miocárdica? Se sim, esse é a ação que deve ser desenvolvida. Se tiver tamponamento cardíaco, né, ali o hemopericárdio, aquele acúmulo de líquido entre as películas do pericárdio, aí vai vir para cá. Tem pericardiocentese, aí vai vir o paciente está estável ou o paciente está em choque persistente. E a partir daí é que vai se desenvolver as ações para contornar esse problema. Então, todos seguem um padrão, certo? Então, vão seguir ações que devem vir etapa a etapa sendo checadas por esses profissionais de saúde. Ele atingiu esse ponto, agora o próximo ponto a ser desenvolvido é esse. Então, são protocolos que são realizados nessas unidades terciárias. No choque hipovolêmico, tem trauma abdominal, tem trauma torácico, tem fratura pélvica. Então, se for trauma torácico, tem uma falência cardíaca, a falência cardíaca é iminente. Então, se for, aí realizar, né, toracotomia. Se não for, investigar. Se tiver trauma abdominal, tiver uma lesão isolada, vai realizar o tratamento apropriado. Se o trauma for multissistêmico, já vem aqui para o LPD ultrassom, ou então, quando tem um LPD duvidoso e o ultrassom negativo, aí vai ter o paciente está estável, se não tiver estável, vai vir para a devida ação. Se tiver estável, vai transportar para centro cirúrgico. Aí aqui a mesma coisa, fratura pélvica, né? O choque está ocorrendo devido a uma fratura pélvica. Então, estabilizar o paciente, a estabilidade hemodinâmica é restaurada. Foi restaurada? Não. Deve-se discorrer essas ações. Foi restaurada? Acionar a ortopedista, certo? Então, tudo isso vai seguir o padrão para esses distúrbios hemodinâmicos. E aqui o que a gente consegue associar com ontem é justamente isso. Esses distúrbios hemodinâmicos, eles não acontecem porque o nosso corpo quer. Tem que acontecer alguma coisa, um distúrbio cardiovascular, um politrauma, alguma coisa, algum problema tem que vir antes para que a gente atinja o edema, para que a gente atinja o choque, todos os outros problemas, tá? O quê? É do manual. É do manual, bem grande. Eu posso mandar para vocês, se vocês querem? Sim. Eu mando. Não é o guia de bolso, não. É o guia do... Cada unidade vai ter o seu POP, né? Vai ter o seu protocolo. Mas de forma geral, vai seguir mais ou menos as mesmas etapas. Atenção primária. Não é atenção primária. Esse aqui já é a terciária. Já é de alta complexidade. E tem todas as doenças lá.
porque eu vi Todos. referente só ao... Sim. Lá tem todas as doenças de alta complexidade, o que é que se faz quando chega determinada doença de alta complexidade lá. Pneumonia, tudo que tem. Aí aqui esses distúrbios, né, hemodinâmicos, eles devem ser investigados também pela estimativa de perdas de fluidos ou sangue, baseada na apresentação inicial do paciente agudo. Então ele chega lá, vai medir a pressão sanguínea, tá? Normal, ou diminuir. Então isso vai aumentando o risco a partir do momento que a gente vai identificando todos esses problemas. Tem débito urinário, né? Então a gente vai vendo se está agravando o problema ou não, pela perda de sangue. Se não tiver débito urinário, significa que a gente não está tendo aí o distúrbio hemodinâmico, porque a maioria das vezes a gente não viu que quando tem o distúrbio, os rins começam a puxar água e diminui a urina ou até mesmo cessa a urina. Então pronto, então quando a gente tem presença de urina, significa que não está tendo perda de fluido ou sangue, mas se aumenta se diminui a quantidade de urina, a gente pode deduzir que está havendo perda de fluido ou sangue, porque está ativando lá renina, angiotensina e aldosterona. Temos também a hipertensão portal, que pode também causar, se conseguir estabilizar o paciente, são outras metodologias que tem lá em outra página. Se não, vai fazer a endoscopia, vai identificar esses rompimentos, né, essas varizes. Se for no esôfago, é uma metodologia. Se for no fundo gástrico, outra metodologia, que culmina aqui no final com a cirurgia ou a internação. Edema agudo no pulmão, também vai seguir outra metodologia, vai verificar a frequência cardíaca, verificar os níveis pressóricos, tudo que tiver desregulado vai seguir o determinado protocolo, tá? Estratégia diagnóstica para suspeita de embolia pulmonar. Então vai ver o histórico clínico, vai ver se está com outras doenças, vai checar a hemogasometria arterial, o raio-x, obviamente, o eletrocardiograma, vai iniciar a heparinização. Então, o que vai acontecendo, ficou normal? Ok. O resultado, ele não ficou normal, aí segue para outro protocolo. Se tem alta probabilidade de ter a embolia pulmonar, aí vai internar. Então, tudo vai seguir o protocolo, né? E isso está acontecendo nos pontos de ação dentro do hospital, da rede do hospital. Inicia lá no ambulatório e vai subir na medida, vai subindo ou não, né? Dependendo do agravamento da situação daquele paciente. O quê? Exatamente. E aí vai iniciar no centro cirúrgico do ambulatório, vai iniciar só no ambulatório da urgência e emergência, vai partir para o centro cirúrgico de fato. Então, tudo isso são os pontos de ação que existem dentro da rede do hospital. Esse guia do Ministério da Saúde? Acho que sim. Eu vou olhar, eu mando. Eu vou mandar. Só aceitem que tem isso no guia. Aí a gente tem também, né, o protocolo para trombocitopenia, certo? Aí vai ter a introdução de heparina, também vai ter todos os protocolos. Isso aqui é a continuação, que era muito grande, aí não dá, teve que cortar, mas aí fica difícil de visualizar. Quando temos as urgências vasculares, né, seja por trauma, seja por tromboembolismo, seja por infecções, aneurismas, latrogenia, não sei o que é isso. Iatrogenia, né? Então a gente vai identificar essas urgências, né, vasculares e vai checar os sinais, se eles são fortes, para que a gente utilize determinadas metodologias, ou se há apenas a probabilidade, que as metodologias elas variam. Como a gente viu em cada um, isso vai variar dependendo do nível. Ele teve uma resposta boa, outra metodologia. Não teve uma resposta boa, outra metodologia. Tromboembolismo arterial, né? Quais são os sinais e os sintomas que esses profissionais devem identificar?
venoso ou arterial. Então, dor está presente, o edema está presente no venoso, mas não está presente no arterial. A temperatura está normal no venoso, mas está diminuída no arterial. Então, é aquilo que vai determinar qual vai ser a classificação desse tromboembolismo. Então, os profissionais têm que observar isso. Protocolo também inicial ao queimado. A gente viu que as queimaduras elas podem causar o choque hipovolêmico pela desidratação extrema, né? Então também tem que seguir um protocolo específico para chegar à resolução, tá? Então eu passei bem por cima mesmo, porque isso aqui não é o que vocês têm que... eu tenho que entender que eu tenho que aplicar tal remédio em tanto por cento. O que eu quero que vocês entendam é que a gente viu que dentro do mesmo tipo de patologia, o choque hipovolêmico, a gente tem vários tipos de ações. E essa diferença entre cada ação é justamente realizada por pontos de ação diferentes que existem dentro da rede hospitalar. Tá? Então vai ter aquele que vai ser resolvido a nível ambulatorial, aquele que só vai ser resolvido no centro cirúrgico e aquele que vai necessitar internação em UTI. E isso são pontos de ação da rede hospitalar diferentes, tá? Então essas ações elas vão provir a partir daquilo que é identificado no exame, na classificação do paciente, certo?